Bom, pessoal, vamos conversar aqui sobre a parte de modulação, modulação AM. Então, ela praticamente era uma das primeiras modulações que existiu e depois foi para a parte comercial, que ficou na faixa de 540 a 1600 kHz, tá? É uma é uma modulação analógica, tá? Muito difundida na primeira parte das telecomunicações, principalmente aqui nos anos 60, 70 e 80 aqui no Brasil. Ainda existe, não é muito utilizada, né? Tanto que está se questionando a continuidade dela, mas ela prestou muitos serviços na parte de informação e recreação das pessoas como meio de sistema de comunicação, né? Então, por cima disso, a gente entende, vamos estudar um pouco este tipo de modulação, que é uma modulação bem simples e, por ser assim simples, é mais fácil de entender o conceito para que a gente consiga migrar para as próximas modulações, né? Então, o que a gente tem aqui, né? A primeira situação é que nós precisamos ter uma portadora, um sinal de alta frequência, primeiramente, que vai levar esta informação, ela vai conter a informação. Então, esse é o conceito de modulação. Você tem um sinal de alta frequência, tá? E você vai colocar um sinal de baixa frequência. O sinal de alta frequência ele tem uma característica interessante porque ele vai, numa ponta de uma antena, por exemplo, transformar-se numa onda eletromagnética que consegue viajar na velocidade da luz, tá? E com isso vai conseguir carregar a informação de áudio, tá? O que é interessante a gente ver neste momento, né? É que a informação de áudio ela vai moldar a portadora, tá? Então você vai ter aqui um sinal, praticamente um sinal constante de alta frequência, tá? Um sinal de alta frequência, que um sinal de baixa frequência fará a moldagem dele, tá? Então, para que a gente tenha uma visão um pouco melhor, o que a gente pode fazer neste momento, né? Vamos tentar aqui fazer uma simulação utilizando o Scilab para te dar uma visão melhor, para dar continuidade aqui na nossa aula. Bom, aqui nós temos uma tela onde foi feita a simulação aqui pelo Scilab, tá? E vamos entender bem aqui, né, esse sinal. Então você vê um sinal bem forte em azul, tá? E essas ondas aqui, o meu mouse aqui está passando aqui por cima, ó, e você vê essas ondas subindo e descendo. Então vamos entender o que é essa modulação AM. Primeiro, o nome AM quer dizer amplitude modulada, tá? Então, essa amplitude modulada, qual é o conceito? Eu tenho um sinal de baixa frequência aqui, ó, tá certo? Que esse sobe e desce onde está passando o meu mouse é um sinal de 1 kHz, por exemplo. E aqui, essa parte em azul forte é a portadora, que é um sinal de alta frequência. Então, por exemplo, se eu for dar um zoom nesta figura, o que tem que estar bem claro para vocês? Que você tem uma senoide dentro de uma outra senoide. A portadora
essa parte azul escuro é uma senoide de alta frequência, tá? Né, que chama-se portadora. E esta aqui, ó, perfeito, que está subindo e descendo aqui, é uma senoide de baixa frequência. Isto é o conceito de modulação. Então, se eu der um zoom aqui, ó, eu vou abrir aqui, ó, vou dar um zoom, ó, estou dando um zoom, veja o que aqui, ó, vai aparecer. Vamos dar um zoom aqui para vocês perceberem, né? Eu tenho aqui uma senoide, ó, tem dentro uma senoide aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar para você ver aqui, ó, os picos da senoide, ó lá, tá vendo? Isso aqui como é alta frequência, mas a gente começa a perceber que é uma senoide. Ó, eu vou abrir mais ainda, tá? Vou abrir mais, dar um zoom muito maior, tá? Para ver se eu consigo capturar esta senoide aqui, ó. Ó, você vê o pico da senoide, ó. Ela desce, tá certo? Ó. Ela vai descendo, depois tem um pico lá embaixo. Então é uma senoide de alta frequência, tá? Nossa, eu acho que vamos descer mais um pouco. Vou descer aí mais um pouco para você perceber que eu vou para a parte de baixo dela. Acho que eu vou ter que dar um zoom menor aqui para você poder enxergar isso. Então eu vou dar um zoom, deixa eu voltar o sinal como era antes, tá? Mas o conceito já ficou na cabeça, tá? Vou descer aqui, ó. Agora eu vou pegar aqui embaixo, você vê a parte da senoide que desce em alta frequência, ó. Então, ok, é uma senoide de... Então, o que é a modulação aí? É uma portadora, que é um sinal de alta frequência, tá? Um sinal de alta frequência, onde eu coloco um sinal de baixa frequência, que no caso é essa forma aqui, que ela aqui está de baixa frequência, tá? Para... Deixa eu melhorar aqui. Sinal de baixa frequência, que é a informação, tá? Perfeito? Então, é esse o conceito que tem que ficar aí para vocês, o que é um AM, tá? Então, AM é isso aí, tá? Então, vamos continuar aqui na nossa apostila para você perceber, mais tecnicamente como é que você forma esse sinal aí, tá? Perfeito? Então, voltando aqui a nossa apostila aqui, então já deu para perceber, praticamente foi o final da aula, mas precisa mostrar esse conceito para que ocorra aqui o entendimento, né, do que vai ser apresentado agora, tá? Então, só que, voltando lá a parte eu preciso a parte da chamada comprimento de onda, tá? Que praticamente são os picos da senoide que eu mostrei para vocês. Então, o comprimento de onda é a distância entre os picos. Então, deixa eu só pegar aqui, né, essa parte aqui desse comprimento. Comprimento de onda aqui, ó, é a distância entre este pico aqui e este pico. Então, aqui você consegue ter aqui o conceito de lambda. O conceito de lambda, ele é medido em metros, tá? Porque você vai ter o quê? Você tem aqui a velocidade da luz dividido pela frequência. A velocidade da luz é metros por segundo. A frequência é 1 dividido por segundo, porque é hertz, tá? Na hora que você faz essa conta, você tem aí metros por segundo. Bom, desculpa, você tem metros por segundo, você tem o valor em metros. Então, você vai ter o valor de lambda em metros, que ele consegue, quando você coloca um sinal na ponta da antena, que é uma onda eletromagnética, vai viajar aí em 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Isto é um conceito muito importante na parte de antenas, porque o tamanho da nossa antena está proporcional à frequência da portadora, tá?
Então, se você pega aqui uma frequência aqui de uma portadora, por exemplo, de 1 MHz, tá? Você pega aqui 1 MHz, então você tem aqui a velocidade da luz. Então, se a gente pegar e fizer um cálculo, que a velocidade da luz ela é 3 vezes 10 à oitava, então vamos pegar aqui esta informação aqui. Se você tem a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 à oitava, e divide por 1 MHz, por exemplo, que é 1 à sexta, tá? Você vai ter o quê? Você vai ter uma haste de antena de 300 metros, tá? Mas, se você pegar 3 vezes 10 à oitava, tá certo? E pegar uma frequência, por exemplo, de 100 MHz, o que você vai ter, né? Fazendo essa conta, essa divisão, tá? Você vai ter uma haste de aproximadamente de 3 metros. Então, se eu não me engano aqui, né? Deixa eu só terminar aqui a continha aqui, só para a gente ilustrar aqui. Exatamente, é uma haste de 3 metros, tá? Então, faça essa conta, exercite esses conceitos que eu estou falando, tá? Pega a velocidade da luz, divide por 1 MHz, dá uma haste de antena de 300 metros, pega a velocidade da luz, tá? E você divide por 100 MHz, dá uma haste de 3 metros, tá? Aí, o que acontece? Você vai ter um conceito que vamos estudar mais para o futuro. Bom, então a primeira coisa desse conceito mais para o futuro, então você está percebendo que o tamanho físico de uma antena é proporcional à frequência que você está colocando no seu transmissor. Depois, nós temos o outro conceito aqui, que é o conceito de dipolo. Dipolo é a antena mais simples que você tem. Vocês já devem ter visto dentro de casa de vocês aquela anteninha que tem 2 varetas metálicas, tá? Então você tem 2 varetinhas metálicas que você consegue mexer. Aquelas 2 varetinhas chama-se dipolo. A monopolo é uma só, tá? Então a dipolo ela tem 2 hastes. Perceba que a equação mostra que é o lambda, onde está aqui o meu mouse, é o lambda dividido por 2, tá? Então, essa situação, então você descobre aqui o cálculo do lambda, por exemplo, deu 3 metros, e aí você pega o dipolinho, você pega lambda dividido por 2, vai dar um dipolo de 1,5, tá? E aí, esta antena fica de tamanho adequado à frequência que você está operando. Então, quando você está fazendo uma determinada antena, não é assim, você vai pegar qualquer tipo de tamanho e, enfim, não funciona desse jeito, porque você não vai ter o máximo desempenho dessa antena, tá? Você não vai ter o máximo desempenho dela. E aí você acha, não, vou pegar uma haste super grande que vai pegar tudo que é sinal. Não é verdade isso, tá? Não é verdade. Então, existem regras, existem cálculos para que você consiga adequar o tamanho da onda ao tamanho mecânico da antena, tá? Então já fica aí a dica para vocês se forem trabalhar com radiofrequência, tá? Continuando aqui, então, agora que vocês tiveram o conceito, nós temos que saber que a portadora é um sinal de alta frequência simples, tá? De regime cossenoide, que irá transportar uma determinada informação, tá? E aí, olha só a equação como é que fica. É E0 de t, E0 maiúsculo, cosseno de ômega t,
tá? Então esse é o sinal da portadora de alta frequência. Aí vamos ver aqui, ó, considerando a informação como um sinal cossinoidal. Então a informação de baixa frequência é EM, que é a informação, é o tom de 1 kHz, EM de T, que é EM maiúsculo cosseno de ômega T, de ômega MT. Gente, perceba a equação de cima, tá? Aqui, ó, a equação de cima, ela é a mesma que a equação de baixo. O que se troca simplesmente é a frequência. Então eu vou colocar a equação de cima, né, na equação de baixo, vou fazer a modulação e colocar esses dois sinais juntos. Bom, evidentemente, sabendo que a frequência angular é ômega Q2πf, tá? Então, para a portadora F será F de zero, então, portanto, ômega será ômega zero, e para a modulação F será Fm, portanto, o ômega será ômega m, tá? Então, para a gente começar a colocar alguns nortes aí, tá? Bom, vamos definir mais algumas coisinhas aqui, tá? Então, E de 0t é a tensão instantânea da portadora em volts, tá? E maiúsculo 0 de t é a tensão de pico da portadora em volts. E o ômega 0 de t é a velocidade angular da portadora em radianos por segundo. E no caso da informação, vamos definir E minúsculo de m de t é a tensão instantânea do sinal modulador em volts, e m de t maiúsculo é a tensão de pico do sinal modulador em volts, e o ômega m de t é a velocidade angular do sinal modulador em radianos por segundo. E o tempo, tudo é em segundos, tá? Então, veja só. Então, em cima desse conceito, aqui o sinal modulado, ele fica da seguinte maneira. O sinal modulado vai ser representado por E de t, que é a amplitude E0 de t da portadora, mais uma constante K, que é a constante de proporcionalidade do índice de modulação, tá certo? É o quanto que eu vou injetar de sinal, né? Que é a informação que é EM de t minúsculo, tá? Porque quanto mais eu injeto informação, mais eu marco. Depois a gente volta lá a gente vai voltar lá no Scilab, né? Para vocês perceberem isso. É o quanto eu marco a informação. Então esse é o índice de modulação, tá? Né? De t, então vamos lá. Então fica Km de t cosseno de ômega 0t, tá? Então E de t é a tensão, no caso instantânea, do sinal modulado e de RF. E K é a constante de proporcionalidade de M, tá? Então, novamente, então esta relação E de 0 e de M, acredito ser interessante agora voltarmos para o Scilab para a gente entender com mais precisão. Então, deixa eu chamar aqui o Scilab para a gente ver o que é o índice de modulação. Então, gente, vamos dar uma olhada aqui, tá? Nesta tela nós estamos vendo, a gente já viu esse conceito, tá? Do índice de modulação, índice de modulação da modulação AM, desculpa, e agora vou colocar um índice de modulação. Por exemplo, este índice de modulação que você está vendo, ela foi programada, o Scilab, para ter em 50% de modulação. Eu vou alterar aqui o Scilab, tá? Para colocar em 10% o índice de modulação. Então vamos perceber o resultado como fica. Então, observando aqui, veja que 10%, o quanto você
o quanto você coloca de informação, que é o sinal de 1 kHz, fica um pouco menor, tá? Então, esse índice, você vê que ficou bem mais suave, o molde, a modulação ficou bem mais suave. Agora, a próxima, eu vou colocar uma modulação o índice de modulação de 100%, para vocês verem aí na simulação como fica. Então, gente, vamos dar uma olhada aqui, tá? Eu tenho aqui uma modulação, no caso, com índice de 100%. Então, ele aproveita tudo, tá? Então, aproveita toda a portadora. Então, vocês estão percebendo aí que o índice de modulação, ele é extremamente importante no processo de você inserir uma informação na radiofrequência, tá? Que é a portadora, tá? Tanto que de fato a portadora a gente pode considerar aí como a parte de radiofrequência, perfeito? Então isso aí tem que ficar bem claro para vocês, e a gente precisava de fato ver esse negócio acontecer para dar continuidade na nossa aula. Bom, pessoal, então agora que nós temos aí os conceitos aí do que é o índice de modulação, a gente pode dar aí continuidade ao nosso estudo dessa parte matemática um pouco, né? Então, aqui como diz, então o sinal modulado pode distinguir o módulo E de 0 mais K e M de T, cujo valor depende da soma da tensão de pico da portadora com o valor instantâneo da tensão do sinal modulador. E os ângulos cosseno de ômega 0t, que varia de acordo com o produto de ômega t. Então, fazendo isso, vai acontecer o processo da modulação. Então, sabendo que EM de t é EM cosseno de ômega t, e se a gente fizer a substituição lá na equação, ficaria na equação E de t, E de 0 mais K e M de t, cosseno de ômega 0t, nós vamos ter aqui, né, E de t, E de 0 mais K M de t, cosseno de ômega mt, cosseno de ômega 0t, tá? Vamos dar uma ajustada aqui nessa equação e vamos colocar em evidência para que teremos esse resultado aqui, né? Que vai ser E de t, que vai ser E de 0, tá certo? Perfeito? 1 mais K e M E de 0, tá? Essa razão aí. Cosseno de ômega m, que é a informação, né? Que é tudo multiplicado pela portadora cosseno de ômega 0t. E sabemos que essa razão K, que é M de E de 0 e de t, tá? A gente ajustando aqui na equação que a gente tem aqui, a gente vai colocar a razão aqui no caso, nós vamos ter uma resultante de E de t, que vai ser E de 0, que é 1 mais M cosseno de ômega mt, que é a informação, multiplicado por cosseno de ômega 0t, que é a portadora. Aí, o que a gente faz? Nós vamos efetuar o produto na expressão do módulo. Então, nós teremos E de t, que é E de 0, cosseno de ômega 0t, tá? Mais M0, E de 0, cosseno de ômega mt, que multiplica a portadora, cosseno de ômega 0t, tá? Para a gente conseguir sair desta situação, nós iremos aplicar a propriedade de cosseno A, cosseno B, que é meio cosseno de A mais B, mais meio cosseno de A menos B. Então, a equação final disso, que é a modulação AMDSB, em cima da propriedade do cosseno A, cosseno B,
vai ser a portadora. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui você tem então o EDT, que é a modulação AM DSB, vai ser a portadora E0 cosseno de ômega 0 t, tá certo? Mais M de E0 dividido por 2 cosseno de ômega 0 mais ômega M, tá? Mais M E0 dividido por 2 cosseno de ômega 0 menos ômega M. Então, com tudo isso aqui, né? Com tudo isso aqui, você percebe no domínio do tempo, tá? A modulação aqui, uma modulação que é praticamente as simulações que nós fizemos, né, com o Scilab no começo aí da aula, né? Então você percebe aqui um sinal de alta frequência, tá certo? Né? Que é a portadora, que é E0 cosseno de ômega 0 t. E aqui essa parte aqui de cima, olha só, essa parte aqui de cima, essa envoltória aqui em cima, é o cosseno o EM cosseno de ômega 0 mt. Mas neste momento a gente pode perceber aqui que você vai ter a metade. Então praticamente E0 sobre 2. No caso aqui você vai ter cosseno de ômega 0 mais ômega m, tá? E aqui você tem essa outra parte que é E0 sobre 2, tá? Que vai ser cosseno de ômega 0 menos ômega m, olhando por cá, tá? Então essas coisas têm que estar claras. Agora veja, evidentemente que quando você olha uma informação desta no domínio do tempo, fica um pouco, né, você não consegue perceber as três componentes da equação, né? Perfeito? A portadora, que é ômega 0, e a informação, que é o ômega 0 mais ômega n, e o ômega 0 menos ômega m no domínio do tempo. Então, nós fazemos todo esse procedimento agora nessa outra ferramenta, que é no domínio da frequência. Então, no domínio da frequência, você vai perceber aqui a portadora, que é o cosseno de ômega 0 de t, tá? Aqui você vai ter praticamente o E0 sobre 2, cosseno de ômega 0 menos ômega m, tá aqui. E do outro lado aqui você vai ter E0 sobre 2, que vai ser cosseno de ômega 0 mais ômega m. Que fica muito mais claro, tá? E aí é que está praticamente super detalhado no domínio da frequência, tá? A modulação AM-DSB, tá? Que quer dizer double side band, né? Dupla banda, né? Então tem aqui a banda aqui e a banda aqui, tá? Perfeito? Então que fique aí bem claro esses conceitos. Bom, pessoal, então com esses conceitos, como é que a gente coloca isso na prática? Então, nós vimos a parte matemática, tá certo? Depois, eu recomendo aí que vocês façam todo o modelamento matemático, tá certo? E a pergunta é, como é que a gente faz isso na prática mesmo com componentes eletrônicos? Por isso que eu falo que ela é uma das modulações mais simples que tem, tá? De você poder reproduzir e entender os conceitos. Por isso que o AM ele é dado em algum momento no curso de telecomunicações, para você entender como é que você insere uma informação dentro de uma portadora, tá? Perfeito? Então, e aí, depois o resto, as outras modulações, que elas vão ficando um pouco mais pomposas, um pouco mais complexas, o conceito fundamental sempre será o mesmo: inserir uma informação dentro de uma portadora, tá?
Mas veja só, é um negócio que você pode fazer muito facilmente com qualquer tipo de simulador, tá? Pode ser um simulador profissional, pode ser um simulador da web, tá? Por quê? Porque os componentes são totalmente básicos, extremamente básicos, tá? Então veja o que acontece aqui, tá? Eu vou pegar aqui um sinal, por exemplo, de 20 volts aqui, pico a pico, tá? 20 volts pico a pico com uma frequência de 100 kHz, tá? E aqui eu vou pegar um sinal de 5 volts pico a pico, tá? Com uma frequência de 1 kHz. Perfeito? Eu coloco esses dois resistores para fazer a somatória, tá? E esse diodo aqui, mas em conjunto com esse grupo RLC, eles vão conseguir, bom, aqui vai ocorrer a somatória, tá certo? E aqui esse diodo vai fazer a modulação juntamente com esse grupo RLC, onde você vai fazer a parte de cima, né, a modulação, a informação da parte de cima e a parte de baixo, tá? Perfeito? Então, você vai ter exatamente esta situação aqui. Você vai ter a informação que a gente estudou aí matematicamente pela teoria, tá certo? Você vai ter essa informação contida nesta portadora aqui, ó, tá? Perfeito? Então, fica um negócio aqui bem mais evidente, agora bem mais prático, fazendo com os componentes, tá? Depois, para você fazer aqui, ó, o cálculo da amplitude da portadora, o que você faz? Veja, você pega este H aqui, ó, que está em vermelho maiúsculo, mais este H aqui em minúsculo, aqui onde está passando o meu mouse, tá? E divide por 2. Você faz essa conta aqui, tá certo? Você tem praticamente a amplitude, tá? A amplitude aqui da portadora, desculpa, aqui, ó, você tem a amplitude aqui da portadora, tá? Perfeito? Tá? Então, lembrando que, ó, ela bate muito bem aqui com, ó, esse detalhe aqui que é a informação. Então, né, é assim que você faz o cálculo da amplitude, tá? Depois, o cálculo do índice da modulação, tá, que a gente viu no Scilab, é o quanto que eu consigo injetar, tá certo? É o quanto que eu consigo injetar, tá? Na portadora sem que ocorra destruição. Então é um valor que vai até 100%. Detalhe, se você passar de 100%, vai ocorrer destruição, né, da portadora. Perfeito? Isso é até interessante vocês até fazerem para você ver que você pode destruir ela. Então tem que tomar muito cuidado com o índice de modulação. E para você calcular o índice de modulação, novamente, vai ser o H aqui, ó, volta aqui, esse H aqui, menos este H aqui, o pequeno, tá certo? Menos esse H aqui, pequeno, tá? Dividido pelo o H, novamente, esse H aqui, mais o H pequeno, multiplica por 100, você vai ter um número que vai até de 0 a 100%, tá? Depois o fator K que a gente falou, tá? Vai ser este o índice C que você vai fazer do experimento, tá? O índice C aqui, perfeito? Dividido pelo índice B, né, da sua informação, aqui, ó, tá? Perfeito? Então você fazendo esses dois momentos aqui, você tem o índice K. E aí dá para preencher as questões desse experimento prático aqui também, tá? Você também pode fazer o cálculo do índice. Você pode também fazer o cálculo do índice de modulação usando o processo da figura de Lissajous,
tá? Então, você vai colocar aqui o osciloscópio em modo XY, tá certo? Aí você precisa de um simulador estilo Proteus, um simulador estilo Multisim, tá? Porque aí você vai pegar o osciloscópio virtual deles lá, achar esta função x e y, tá? E aí, no caso a ponteira do canal X, né, e o da Y, você vai colocar no seu circuito lá, né? Perfeito? E vai fazer com que apareça esta forma trapezoidal. E aí a parte maior vai ser o H, certo? E a parte menor será o Hzinho. E aí você vai colocar aqui nesta equação que você vai obter o mesmo resultado que foi feito aqui, olhando por essa figura. Então você pode fazer o índice de modulação por esta figura aqui, ou você pode fazer o índice, né, de modulação por essa figura, tá? Então, novamente, para você fazer esse índice de modulação, tá, né, uma das ponteiras você vai colocar na fonte do sinal, tá certo? Da informação, tá? E a outra ponteira você vai colocar na saída da modulação. E aí você consegue ter essa forma trapezoidal também, né, com o nosso osciloscópio em condição X e Y, tá? Na condição X e Y. Então, eu acho que sobre esse tema de modulação AM/DSB é isso, tá certo? Então, todos os conceitos, tanto na parte matemática como na parte prática, estão assim mais do que evidenciados, tá, nesta aula, e a gente fecha por hoje, tá? Então a gente se vê no próximo encontro, tá? E um grande abraço a todos.